E o Thiago Silva rescindiu mesmo com o Fluminense. Tal qual há cerca de um ano, a gente acordou num sábado com uma nota do Fluminense dizendo que o lateral esquerdo Marcelo não jogava mais pelo Fluminense. Agora, numa quarta-feira, a gente vê um post nas redes sociais, mas vê uma nota no site e uma fala no grupo da imprensa aqui, um comunicado oficial do Fluminense, dizendo que o Fluminense informa que o zagueiro Thiago Silva formalizou na tarde dessa terça-feira no CT Carlos Castilho sua rescisão contratual com o clube. Por que eu usei o tal qual Marcelo? Depois eu vou ler a nota inteira e, enfim, vou destrinchar um pouco disso. Eu usei o tal qual Marcelo porque a gente vê por uma nota oficial em rede social. A gente não vai a um jogo de despedida, até como foi a outra saída dele lá em 2008. A gente não tem um evento de encerramento de carreira no Salão Nobre de Laranjeiras, não teve nada disso. E, bem, claro, não é a mesma forma do Marcelo, né? A forma como o Marcelo saiu, ela foi muito mais agressiva, ela foi muito mais bélica, seja pela confusão com o Mano Menezes, seja pelo desgaste que estava acontecendo naquela época, principalmente devido àquela a situação informada pela repórter lá no Barradão, com o Fluminense perdendo um jogo que estava praticamente fazendo ser rebaixado, né, do Campeonato Brasileiro, e o Marcelo preocupado em saber o resultado de Real Madrid e Barcelona. Enfim, dado todo aquele contexto, a gente estar num contexto de rebaixamento, obviamente a saída do Thiago Silva nem se aproxima da forma como foi a saída do Marcelo, né? Eu fiz só a comparação da gente não ter uma despedida. Porém, eu diria que a saída do Thiago Silva se aproxima da saída do Marcelo na hora da gente utilizar o termo frustrante. A passagem do Thiago Silva pelo Fluminense, e o texto descreve bastante aqui, dizendo que ele foi formado nas categorias de base, e eu acho interessante que diz que encerra a sua segunda passagem pela equipe profissional do Fluminense, e a gente tem que destrinchar um título que ele ganhou lá atrás, a Copa do Brasil de 2007. Fala aqui que são 212 jogos, 19 gols. Nessa passagem, né, o Thiago Silva jogou 66 jogos e fez 5 gols. Ou seja, dá até para dizer que essa passagem ela foi menor do que a passagem de 2007, em todos os sentidos. Diz que o Thiago Silva retornou ao clube como uma lenda no ano passado, né, como uma lenda do futebol mundial, deixa um legado de dedicação e amor ao Fluminense, agradece a dedicação e protagonismo, né, o clube agradece do atleta durante a trajetória e deseja muito sucesso em sua nova jornada. O fato é que o Thiago Silva sai depois de muito tempo sem corresponder às expectativas. Eu sou o rei das analogias, né? A galera do Jornada brinca disso. Então eu não poderia deixar de fazer uma aqui pra gente começar a falar sobre essa saída do Thiago Silva. Eu fui uma vez num restaurante em Porto Alegre, né? Talvez a galera de Porto Alegre vai conhecer, chamado Parrilla del Sur, ou Parrilla del Sur, né? Deve ser assim, porque é uruguaio o restaurante. E, cara, eu fui em 2021, tava indo pra Fluminense Juventude, foi uma das melhores carnes que eu comi na minha vida, cara. Que comida boa, comi uma torta de alfajor de sobremesa, assim, que aquilo ficou na minha cabeça durante muito tempo como a melhor carne, assim, espetacular. Eu voltei nesse restaurante nesse ano, levei o Vilela, o Lessa e o Fio lá no jogo da Copa do Brasil, agora em agosto. Só que nesse meio tempo, entre 2021 e 2025, eu fiquei numa expectativa gigantesca de voltar lá pra comer essa carne. E nesse período, eu fui pra Argentina, eu fui pro Uruguai, 2 lugares espetaculares de carne, eu conheci restaurantes, eu tive a oportunidade de comer em vários outros lugares e churrascarias. E quando eu voltei lá, eu esperava ter aquela mesma sensação de 2021 e eu não tive. Foi espetacular, continua sendo um dos meus restaurantes preferidos no mundo, tá? Mas não foi como a expectativa que eu passei esse tempo inteiro motivando. E a passagem do Thiago Silva é dessa maneira. A passagem do Thiago Silva, ele quando vai embora, a gente fala, meu Deus do céu, eu quero muito o Thiago Silva de volta, que jogador sensacional, e etc. E passam-se vários anos, mas principalmente
2020, a gente começa a falar principalmente do retorno do Thiago Silva. O Thiago Silva vai voltar, e eu vou ver aquele jogador espetacular, e etc, etc, etc. E dá pra dizer que a analogia falha no momento em que o Thiago Silva volta e ele ainda joga pra cacete aqui. As atuações nessas 66 partidas, o desempenho do Fluminense talvez não tenha sido tão bom, mas o desempenho do Thiago Silva ele é espetacular nesses 66 jogos. É sensacional, né? O Thiago Silva por aqui. Mas me frustrou. O Thiago Silva vai embora e não é que a frustração minha, tá, seja porque a gente não conquistou um título. É isso também. A passagem do Marcelo, ela tem um final frustrante aqui no Fluminense. Mas é bem verdade que quando a gente cita a saída do Marcelo, e se você, mesmo que você queira muito criticar a saída do Marcelo e a forma como foi, etc., você vai ter que ponderar que com 2 jogos a gente foi campeão carioca e no primeiro ano a gente é campeão da Libertadores. Claro, se você for pro campo, ficar ponderando, ele participa de um jogo daquele carioca, é o jogo decisivo, sem dúvida nenhuma, assim como também na reta final, no mata-mata da Libertadores, ele fica fora de boa parte das partidas. Mas você vai dizer isso, ele ganhou o título. E a saída, ela é frustrante pela maneira como se deu, etc. Mas tem um corpo ali no meio. O do Thiago Silva, eu nem vou botar essa questão de não ter o título. Tá? Porque eu sei que ele fez por onde. A atuação do Thiago Silva contra o Vasco é uma atuação que merecia um título. Ele não esperava que o John Kennedy fosse receber um passe de esquerda e isolar, que o Serna fosse chegar cara a cara com o goleiro e não fosse finalizar, que o John Kennedy fosse perder o pênalti, que o Canóbio fosse perder o pênalti. Isso ele não contava. Não é culpa dele. A saída 6 meses antes é o que mata. A impressão que dá é que o Thiago Silva foi lá assinar uma situação. Eu citei viagens, o Thiago Silva foi no ponto turístico, um ponto turístico recheado de história, de guerra, que aqui passou isso, passou aquilo e tal. O Thiago Silva foi lá nesse ponto turístico, tirou uma selfie, publicou, ganhou like e foi embora. Parece que o Fluminense é esse ponto turístico. O Thiago Silva voltou porque era obrigado a voltar. A impressão... Não é isso que eu tô falando que ele está, tá? Pelo amor de Deus. Nem acredito que seja isso, que o Thiago Silva... Eu acredito no carinho do Thiago Silva pelo Fluminense. Eu acredito nessa gratidão que o Thiago Silva tem pelo Fluminense, principalmente lá pelo início da carreira. Eu acredito nisso tudo, tá? E eu acho que ele tem mesmo. O meu ponto central é a imagem que fica. A imagem dessa saída agora, 6 meses antes, talvez movida a uma frustração de não ter sido campeão da Copa do Brasil. E claro, a família lá na Europa, novamente eu não estou contestando os motivos da saída do Thiago Silva. O meu relatar aqui como tricolor, e eu tenho que ser bem enfático nisso, ele é principalmente porque o Thiago Silva, apesar de ter participado de uma campanha que é semelhante a um título, não é um título. Eu tenho convicção, e a única coisa que eu posso ter é convicção, porque certeza não dá pra ter, porque eu não vivi na realidade onde o Thiago Silva não voltou em 2024. Mas eu tenho convicção que sem o Thiago Silva a gente cairia em 2024. Assim como eu tenho convicção que sem o Mano Menezes a gente também cairia. Então, o 2024 do Thiago Silva ele é muito representativo. Ele é muito representativo. Mas não é taça, não é título. E o 2025 do Thiago Silva, praticamente inteiro, ele é um 2025 de um futebol muito bom dentro de campo. Mas e fora de campo também, que eu preciso destacar alguns pontos. O Thiago Silva sabe ser ídolo. Eu viajei muitos jogos, acho que esse ano eu fiz 30 jogos fora de casa. Ano passado fiz vários. E em todos esses jogos o Thiago Silva chega e as pessoas chegam ali no hotel, né, a gente vai fazer a chegada, chega alguém e fala, pô, será que eles vão parar pra tirar foto? Eu falo, ó, pode garantir, o Thiago Silva para pra falar. A não sei que tem alguma coisa, proibição, alguma coisa, o Thiago Silva para e tira foto com todo mundo. Tem que ser justo nisso. O Thiago Silva faz, ele sabe ser ídolo, sabe o tamanho que ele tem. Mas não tem como eu negar que no final das contas fica a frustração do torcedor do Fluminense que se apegou ao fato de ter o Thiago Silva mais 6 meses, de repente até renovar pro final do ano que vem e do nada, abruptamente, perde a semifinal pro Vasco e perde o seu capitão. Eu vou falar agora por mim, tá? É a minha visão pessoal. Ídolo no Fluminense, cada um tem o seu. Pra mim, Gabriel Amaral, eu não tenho como colocar o Ézio na idolatria, na minha, como um ídolo meu do Fluminense, a não ser lendo livros de história, porque eu não era vivo quando o Ézio jogou
no Fluminense. Então eu vou analisar a história, olhar lá o que foi, o que ele fez, a representatividade dos 10 anos sem título, etc. Tudo aquilo, e vou falar, pô, o Ezio merece estar no hall de ídolos do Fluminense. Agora, outros jogadores eu vivi. E é tudo de uma maneira muito pessoal. Tem gente que vai valorizar muito o gol de um título. Talvez para essas pessoas, o John Kennedy, o Emerson Sheik, vão ressaltar muito mais, porque os caras fizeram gols decisivos e têm o seu lugar cativo. Romerito, por exemplo, em 84. Para outros, a atitude de amor à camisa e a dedicação vai valer muito mais. Então, para esses, talvez o que vai valer é um Castilho, é Gum, são jogadores que defenderam e fizeram de tudo para atuar com a camisa do Fluminense e foram vitoriosos aqui. Para outros, o conjunto da obra é o mais importante, a representatividade, é Fred. Então, eu não estou contestando a forma como você enxerga a idolatria, tá? Eu estou falando na minha visão. Na minha visão, o retorno do Thiago Silva não o consegue fazer se tornar ídolo do Fluminense. A forma como foi o retorno vai colocá-lo no panteão de grandes jogadores, porque para mim ele é um dos melhores zagueiros da história do futebol, e coloca isso, botando um ponto de exclamação na passagem dele pelo Brasil, mostrando que mesmo com 41 anos, ele sobra no futebol brasileiro. Tá? E a gente vê atuações como a do Marquinhos hoje à tarde, prova que o Thiago Silva deu carreira para uma galera que jogou do lado dele. Para mim, a volta do Thiago Silva mostra que ele tem muita gratidão ao Fluminense, porque ele poderia simplesmente nem voltar. Mas para mim, a passagem, tanto a de 2006, 2007, quanto a de 2024, 2025 do Thiago Silva, não o sobem a um nível, não o alçam a um nível de idolatria no Fluminense. Essa é a minha visão pessoal. O Thiago Silva tem a questão da família dele. Eu, por exemplo, não coloco nada, trabalho, amizade, dedicação acima da minha família. Eu não vou colocar esse ponto acima da minha família. Então o Thiago Silva tá na razão dele. Agora, como diria o Chorão, né, o Charlie Brown Jr., que eu acho que fala muito bem ali nesse verso de uma música, que é: a cada escolha, uma renúncia. Isso é a vida, né? E o Thiago Silva fez a escolha que ele vai julgar como certa, de escolher a família dele. E como renúncia, pra mim, é deixar uma lacuna na sua segunda passagem pelo Fluminense, principalmente por antecipar a saída. Poderia ter ficado mais 6 meses e não ter ganhado nada, mas encerraria a sua passagem por aqui cumprindo o contrato. O Thiago Silva, que durante muito tempo, antes, né, como motivo para não voltar, dizia e verbalizava várias vezes que ele não rompia contratos no meio, rompeu um contrato no meio para ir embora. Fica a frustração e fica a disputa, ou melhor, a análise, o desejo, escolha a palavra que quiser, acerca de montagem da zaga do ano que vem. Até a próxima. Valeu.